Estamos na lição de número 8. O bom pastor e os pastores infiéis. Ponto 1, sobre o rebanho. Ponto 2, sobre os pastores infiéis. Ponto 3, sobre o bom pastor. Ok? Aqui são os pontos e subpontos da nossa lição. Aqui do lado nós temos os pontos do livro de apoio. Eu leio o livro e trago os apontamentos para os irmãos. Aquilo que eu julgo mais importante, então a gente faz os apontamentos do livro. E aqui do lado nós temos o texto bíblico de onde o autor da lição, pastor Ezequias, extraiu o seu conteúdo. Lembrando a todos que o mais importante é atentar para isso aqui, porque aqui é a base nossa, é a palavra de Deus. É dela que o pastor está extraindo o estudo bíblico. Aqui, esse ponto eu ligo com esse aqui, mas a base é esse aqui, ok? Aqui nós temos o texto, nós colocamos o geral, 1:31, mas a lição ela só vai do capítulo 34 até o verso 12, não é isso? Nós vamos ler essa passagem, mas estaremos explicando o capítulo completo para que você tenha uma amplitude maior, uma visão geral sobre o assunto. Vamos lá? Ezequiel, pegue a sua Bíblia aí, Ezequiel 34, 1 a 12. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer. A perdida não fostes buscar, mas dominai-as sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, enquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas de suas mãos. Eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Muito bem, queridos, eu quero que você, antes de começar o nosso comentário, quero deixar aqui uma palavra de consideração. O respeito que eu tenho para com os pastores, para com homens de Deus, para com a liderança. O respeito que eu tenho para com as ovelhas. Amém? Que fique isso bem claro. E tudo que eu vou dizer aqui é da palavra do Senhor. Nosso propósito não é atacar ninguém, não é atacar A ou B. Agora, quero deixar aqui um adendo. O meu objetivo é ser fiel à Bíblia. E a Bíblia, ela não tem colher de chá para ninguém. Quero logo deixar isso bem claro. E eu quero dizer outra coisa: quem está correto diante de Deus, jamais se ofende com a verdade. Não tem por que reagir contrário, não é isso?
Paulo diz, dai glória a Deus. Paulo diz, nada se pode contra a verdade, senão a verdade. É porque hoje a ataca de Ezequiel é tanto para a ovelha, como também para pastor. E eu vou explicar o que é esse pastor, seguindo a Bíblia e as orientações que nós colocamos. O verso primeiro, ele começa com uma expressão muito linda. Eu acho essa expressão no construto aí, ela é muito linda quando você atenta. Devar e Yehová, né? Ou Devar Adonai, palavra do Senhor. Por que eu acho lindo essa construção que você tem aí no próprio texto? Devar Adonai, Devar Yehová. Porque o que Ezequiel vai falar não é dele. O que Ezequiel vai dizer não nasce nele. Não é isso? É muito lindo isso. É por isso que ele diz, palavra do Senhor que veio a mim. Ou seja, todas as vezes que você começar uma leitura desses livros proféticos, ele vai começar assim, a palavra do Senhor que veio a mim. Então isso aí é muito lindo. Você tem aí, Elai Lemor, que veio a mim dizendo. Elai Lemor é o verbo lamar no infinitivo, né? Lomer no particípio, dizer, dizendo, não é isso? Omer, omerim, lamar, dizer. Ele diz, a palavra do Senhor que veio a mim. Então, o que Ezequiel vai falar não é a palavra dele, não é filosofia dele, é a palavra do... E quando é do Senhor, se tu estás errado, Deus não respeita quem não respeita a sua palavra. Que fique isso bem claro aqui. É por isso que eu quero que você ligue aí para o pastor, ligue aí para o missionário, ligue aí para o irmão, para você não perder essa bênção hoje aqui. Ok? Então, nós podemos analisar que o pastor Ezequiel Soares, nesse livro, ele faz a divisão do capítulo 34 em 4 pontos. Ele faz a divisão dos pastores infiéis, ele faz a divisão do bom pastor, depois ele faz a divisão da restauração, do pacto, da aliança, seguindo o capítulo 34. Mas eu fiz a divisão desse capítulo apenas em 3 partes. Aliás, em 4 partes nós fizemos. E está aqui no texto, ok? Que nós estaremos colocando aqui para os irmãos. Então, a primeira coisa que nós devemos analisar é que o pastor leu dizendo, e veio a mim a palavra do Senhor. Se você atentar do versículo 34, 1 a 10, você tem aqui, julgamento dos pastores egoístas e o que mais? Negligentes. Vamos começar por aqui. Deus, ele vai agir contra um pastor sincero? Deus vai agir contra um pastor fiel? Deus vai agir contra um pastor verdadeiro? Mas contra o infiel, contra o ilegal, contra o mentiroso, contra o falso, contra o interesseiro. É sobre esse tipo, não é questão de você andar atacando o pastor. Agora, se você não quer que a Bíblia lhe ofenda, só tem uma coisa, você não precisa mais ler ela, ou então fazer como o rei fez com Jeremias, pegar um canivete e rasgar essa passagem aqui, e muitas outras. E muitas outras. Ninguém é contra a liderança. Eu vou falar sobre a importância da liderança. Mas a Bíblia vai mostrar aqui para nós que Deus, ele vai trazer julgamento para os pastores que são infiéis. E para vocês terem uma ideia, vamos lá, rapidamente, 1 Timóteo 3. Vamos mostrar, se você que é um líder, olha para cá, povo de Deus, Brasil, povo do Senhor, liderança de Deus. Vamos analisar que se você for um líder, pergunte para você mesmo se você está dentro desse enquadramento bíblico. Vamos lá. Convém, pois... 3:2, pastor? 3:2. Convém, pois... 3 primeiro. 3 primeiro. Isso. Esta é uma palavra fiel. De novo. Observem bem. É uma palavra fiel. E esta é uma palavra fiel. Se nós formos analisar, observem bem, eu estou aqui com o meu texto e eu já expliquei isso uma vez aqui para os irmãos.
Aí é 1 Timóteo, não é isso? Olha aí. Esta é uma palavra fiel. Palavra fiel. Perceba que se nós analisarmos, está assim. Está assim no texto original. Se vocês analisarem, está aí no texto original. Pistos. Pistos, ro, logos. Aqui é um adjetivo predicativo. Você tem pistos, que é o adjetivo, ro, logos, a palavra. Ou seja, aqui é um adjetivo predicativo. Ou seja, qual é a ênfase aí? A ênfase é que a palavra, na sua essência, ela é fiel. Ela não muda. Ela não se altera. Esse predicativo aqui é mostrando que não se trata de um adjetivo atributivo, dando uma qualidade. Se trata de um adjetivo predicativo. Fiel é a palavra. Não depende de nada, nem de ninguém. Não depende de uma circunstância para ter aquela cor. Aqui está dizendo, a palavra é fiel. A palavra, ela é fiel. Por isso que Ezequiel começa dizendo, veio a mim a palavra do Senhor. Então, Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, se tu se enquadrares dentro desta palavra que é fiel, aleluia, essa palavra que não falha, essa palavra que tem promessas que não se apagam, esta palavra que quando Deus fala ela, Ele cumpre, fiel é a palavra. Se tu queres ter um ministério de sucesso, a base é a palavra. Se tu queres ter um ministério com bênçãos dos céus, o segredo é a palavra. Não é o que o homem te diz, não é o que o sistema te diz, é o que a palavra diz. Fiel é a palavra. E todo verdadeiro líder de Deus, homem de Deus, tem compromisso com o quê? Com a palavra. Ezequiel, ele ia ter compromisso só com quem era sacerdote, com quem era profeta. Primeiro, preste bem atenção. Toda essa classe de Ezequiel, na maioria estavam corrompidos. Sacerdote corrompido, profeta corrompido, reis corrompidos. Todos estavam em pecado. Só mesmo um homem que tem palavra de Deus e que mantém a palavra não se contamina. Então olha para cá, não é o olha para cá, tá filmando direito, Caio? Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui. Não é o teu título de pastor que vai mexer com Deus, não é o teu título de sacerdote que vai mexer com Deus, não é o teu título de bispo, de bispado, e o que mais? Apóstolo. Requer-se do seu dispenseiro que se ache fiel. O que mexe com Deus e o que Deus quer não é alguém te chamar de apóstolo, de doutor em divindade, de sacerdote, de bispo, de arcebispo. É a tua fidelidade. E eu vou logo dizer a verdade. Deus não tem compromisso com classe de sacerdote. Deus não tem compromisso com classe de profeta. Deus não tem compromisso com classe de homens que não são fiéis à sua palavra. Vamos ver se tu se enquadra aí. Como é que diz? Prossiga. Se alguém deseja o episcopado, Sim. Excelente obra deseja. Se alguém quer ser pastor, estica o pescoço. Se dedique só naquilo. Vai. Não é assim? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, Que não tenha nada na vida dele que leve ele para a cadeia. marido de uma mulher, Que não tenha 5, 6, 7, 8, 10 divórcios. vigilante, Isso. sóbrio, Que não gosta de cachaça, seja sábio, honesto, honesto, hospitaleiro, sincero, gosta de hospedar, apto para ensinar, que saiba ensinar, não dado ao vinho, que não bebe vinho, não espancador, que não bate na mulher. Tem um bocado aí que bate na mulher e está dirigindo a igreja, vai. não cobiçoso, Que não é doido por dinheiro, mas moderado, tranquilo, não contencioso, não gosta de briga, não avarento, não gosta de dinheiro, que governe bem a sua casa, saiba administrar. Tem líder aí que os filhos, a bagunça na casa é grande, a bagunça na família é grande. Tudo começa com a bagunça do próprio líder. Vai. tendo seus filhos em sujeição. Pronto, tá aí.
Agora, se você não quer se zangar comigo, olhe e veja se você se enquadra nisso aqui tudo. Aí está o perfil de um pastor à luz que Deus deu para Paulo. Se tu queres ser um pastor nota 10, é só olhar para isso aqui. Não é isso? Não precisa de outra coisa. Não precisa de outra coisa. Então, nós vamos observar que o pastor começou lendo, mostrando aqui que Deus vai julgar os pastores egoístas e duas qualidades dos pastores de Israel. Quais eram? Egoístas e o que mais? E negligentes. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa palavra ra, digam comigo, ra, vamos lá, ra, pastor, é um substantivo masculino. Ra é o pastor. Aqui nós estamos vendo o verbo. Esse verbo, pastor, ele quer dizer guiar, ele quer dizer apacentar, ele quer dizer cuidar. Se vocês analisarem, eu coloquei aqui na minha tradução, que no Oriente Próximo era ficar atento aos inimigos que tentavam atacar o rebanho, defender o rebanho compartilhando sua vida, e desta forma ganhando a sua confiança. Como é que um pastor conquista a confiança de um rebanho? Diga aí vocês. Como é que um pastor, um líder, ele consegue a confiança do seu rebanho? Cuidando bem do rebanho e, como o senhor falou, se possível entregando a sua própria vida. Sim. Para que a ovelha permaneça salva, mas sobretudo sendo fiel à palavra de Deus, sendo correto, sendo íntegro, sendo obediente à palavra de Deus. Isso. Prestem atenção. O pastor falou esse verbo cuidar, esse verbo apacentar. Aqui eu coloquei o plural, roim, que quer dizer pastores. O interessante é que quando a gente usa essa palavra, esse verbo roim, que são pastores, a ideia é de um vaqueiro que cuida do gado. A ideia é de um vigia. A ideia é de um chefe. Então a palavra pastor, ela também pode ser aplicada na modernidade a um chefe de uma empresa, a um chefe de um grupo ou a um líder. Mas entenda que a autoridade pastoral não é pelo título de pastor e nem pelo cargo de pastor. Por que que a ovelha quer o pastor? Por que que o rebanho do gado quer o vaqueiro? Porque quem é que coloca o gado para beber? Não é o vaqueiro? Quem é que bota a vaca no pasto? Quem é que vai tirar o leite com todo carinho, botando até o nome na vaca? Quando o vaqueiro chega no curral, o gado vem para ele ou não vem? A autoridade do vaqueiro é quando ele bate? A autoridade do vaqueiro é quando ele espanca? A autoridade do vaqueiro é quando ele cuida bem. Nunca um líder, olha para cá, está filmando direito? Eu quero dar um conselho: nunca tente a autoridade pastoral gritando com o povo, exigindo do povo, ordenando o povo. A autoridade pastoral nasce quando o povo vê em você sacrifício por eles, amor por eles, desejo de servi-los e desejo de dar até a própria vida. Porque o pastor, ele ficava com as ovelhas no campo, e se viesse uma fera de noite? E se viesse um leão? E se viesse um urso? Não foi assim que Davi disse? Veio o quê? Um urso? Atacar quem? E o que foi que ele fez? Pronto. Às vezes tu queres, olha para cá. Às vezes tu queres o cargo de posição de líder. Ouçam bem, mas você ainda não matou nem leão e nem urso. Agora, posição todo mundo quer. Se você pegar chefe de grandes empresas, veja quantos leões ele não matou. E veja a trajetória, quantos ursos ele não matou. Talvez você me olhe aqui pregando com esse microfonezinho, mas você não sabe como foi que eu cheguei aqui. Não é assim? E aqui o mais importante, esse verbo, ra,
esse substantivo no plural, roim, pastores, aqui no grego é poimem, poimem. Esse poimem é também a mesma coisa, é pastor, é vaqueiro. Então, nós vamos começar aqui com essa definição, está aí, a definição de pastor. Mas por que Deus vai pesar a mão nos pastores de Israel? Lembre-se, essa palavra pastor aqui não era pastor de igreja. Agora ela vai. Essa palavra pastor era para rei, era para sacerdote, era para líderes. Quem estivesse em uma posição era chamado de pastor. Zedequias, que na época estava lá, que Jeremias profetizou, Joaquim, todos eram líderes do povo de Deus. Então essa palavra pastor aqui, ela é ampla. E se você analisar a Divina Comédia de Dante, a Ilíada de Homero, eles todos figuravam o pastor, o rei, como um pastor de um povo. Ou seja, se um rei é bom, ele é um bom pastor. Se o rei é péssimo, ele é o quê? Um péssimo. Se o governo do estado é um bom pastor, ele é o quê? Um bom governador. Se ele é um mau governador, ele é o quê? É um péssimo pastor. Porque quem é líder tem a responsabilidade de conduzir o povo sob o seu comando para condições melhores. Olhem para cá, povo do Brasil, povo de Deus, autoridades, prefeitos, deputados, ministros, presidente da República. É dever de um líder conduzir o povo para condições melhores. Não é dever do líder aumentar seu patrimônio. Não é dever do pastor enriquecer à custa do Estado. Homens que não governam bem, que não dirigem bem e que não conduz o povo ao sucesso, não é líder. Eu fico analisando, gente, a situação do nosso Brasil. Um salário mesquinho, o atraso, especialmente aqui para o nosso Nordeste. Por que nunca surgiu uma liderança que conduza esse povo que sofre, esse povo que é humilhado, a condições melhores? O que eu quero dizer aqui é que um bom líder não é aquele que tem uma boa oratória. O bom líder não é aquele apenas que fala bem. O bom líder é aquele que traz políticas boas, sucesso para o povo. Então essa palavra pastor aqui, ela é aplicada no livro de Ezequiel para os reis de Israel, reis que eram escolhidos por Deus, mas se tornaram péssimos reis. Por quê? Porque eles eram egoístas, prepotentes, orgulhosos e só queriam saber de si. Pronto, apacentar, nós vamos já falar isso. Eles só apacentavam eles mesmos. Então isso aqui não é só, olha para cá. E eu quero dizer mais para você que me escuta. Sabe qual foi a desgraça de Israel? Sabe qual foi a desgraça de Judá? A liderança. Reis não prestavam. Se você pegar a história, nós vamos pontuar alguns reis bons. Josias, rei Asa e o rei Ezequias. A maioria se tornaram corruptos, prepotentes, idólatras e levaram o povo de Deus para a derrota, para o fracasso. Queres ver mais? Outros que contribuíram para o fracasso do povo, os sacerdotes. Outros que contribuíram para o fracasso de Israel, os profetas. Então vamos lá vocês. 3 grupos levaram o povo de Deus à desgraça, à derrota. Quais foram? Reis, sacerdote. Pronto. Porque eles desencaminhavam o povo da verdade. Porque quem quer a verdade não gosta de corrupção. Quem quer a verdade não gosta de coisas erradas. Quem quer a verdade não tem um grupinho
prevaleça. Quem quer a verdade não quer nada ilegal de governo. Quem quer a verdade não se compromete com políticas para enriquecer a custa do povo de Deus. Então, pastores infiéis e o que mais? Vamos mostrar a qualidade deles. Vamos lá, vai lá, pastor, vai lá. Vamos mostrar as qualidadezinhas deles. Vamos lá. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Está aqui, para aí. Digam comigo, roe. Vamos lá, roe. Pronto, tem gente que lê assim, roei. Mas aqui, essa vogalzinha aqui, que é o iode, está dizendo que não houve alteração. Por isso que vem aqui o sinal maçorético. Ela não se alterou, que ela funcionava como I, como U, mas não houve alteração. Então, olha aqui, ó, roei. Perceba que aqui a linguagem hebraica ela é muito emotiva. Ela não é tanto racional, ela é emotiva, porque ela quer dar impacto na pessoa. Apacentam a si mesmo, se voltam só para si, são egoístas, são prepotentes. Vai lá, siga aí. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura. Sim. E vos vestis da lã. Sim. Degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Pronto. O que acontece? Essa expressão, pastor Ezequiel Soares, ele falando aqui da lã e comeis a gordura, ele disse que era a gordura de sacrifício. Mas a Septuaginta e a Vulgata Latina diz que era a coalhada que se comia da ovelha. Entenderam? Ou seja, eles pegavam tudo que era das ovelhas, aquilo que a ovelha produzia, aquilo que as pessoas faziam, os reis se apropriavam, comiam de modo ilegal, enriqueciam as suas casas, a sua família, de modo que, na verdade, eles eram que comiam a coalhada do leite de quem? Das ovelhas, e faziam a lã, roupas de luxo, de gala, de posição, com o dinheiro de quem? Das ovelhas, que as ovelhas representam quem? O povo. Não é? As ovelhas representam o povo de Deus, o povo de Israel, a nação de Israel. Eles se aproveitavam dessas ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dizem que há mais de 11 mil anos a ovelha é domesticada. Dizem que a ovelha, ela é um animal dócil, mas que ela é indefesa. Ela não tem capacidade de acertar o caminho que volta para casa. É por isso que ela precisa de pastor. Dizem que se ela cair, ela não se levanta. Se ela ficar com as patinhas para cima, tem que virar ela. Mas a ovelha, assim como ela é frágil, ela é inteligente. Ela tem a capacidade de olhar para o pastor e reconhecer quem é o pastor dela. Ela tem condições de olhar para os animais que estão ao redor dela e conhecer quais são os animais que ela pode andar juntos. Ela tem a capacidade de discernir a voz de quem dirige ela. É por isso que a ovelha, ela foi comparada com o crente. A metáfora. Essa ovelha que parece simples, indefesa, e por incrível que pareça, quando os homens foram clonar um ser, qual foi o primeiro ser clonado? A ovelha Dolly. Entendeu? Olha como é as coisas. É a primeira. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui hoje. Deixa eu dizer uma coisa. Essa ovelha sim, irmão, o povo é simples. Eu vou dizer para vocês aqui, o povo é simples. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tu está filmando direito, tá, Caio? Olha para cá, eu vou dizer, o povo é simples. O povo é tão simples que se eu, como pastor, eu chegar aqui para essa multidão e dizer assim, olha, irmão, vamos fazer isso. Tem 2 ou 3 que vão discordar. Mas a maioria vai. É por isso que uma liderança sem compromisso bíblico, uma liderança sem a verdade bíblica, ela coloca o povo na desgraça. Fala aí, senão o povo não... E quando discorda é porque não entendeu a mensagem. É verdade. É verdade. É por isso, queridos alunos, nós que estamos aqui participando, é por isso que eu procuro em tudo proceder. Tem esse aqui que trabalha comigo, a gente mexe com documento aqui, tudo nosso aqui é contrato, tudo nosso aqui eu levo para a assembleia, eu pergunto várias vezes.
Nós fomos aprovar um estatuto aqui, eu dei uma cópia para cada pastor levar para casa, para ele ler em casa, para não aprovar na hora, porque na hora, na emoção, no calor, o povo aprova. Aí coloca o edital, diz para a igreja, não tem nada em oculto, porque a responsabilidade é minha. O profeta, o sacerdote, o rei, foi quem matou Israel. E explorava as ovelhinhas, levando-as para a desgraça. Até um pregador que não é sério, que não tem Bíblia, que só quer emoção, ele vai levar o povo. Se você botar, olha para cá, Caio, bota para cá. Se você pular a noite toda com os crentes, ele pula com você. Eu não sou menino. Se eu chegar aqui no culto e disser assim: meus irmãos, ontem à noite Deus me revelou algo. Ele disse que é para eu ficar o culto pulando com vocês até de manhã. Tem uns que vão embora. Agora os que acreditam ficam. É ou não é? E fica e pula comigo a noite toda. Sabe por que eu não faço isso? Porque, primeiro, a minha Bíblia não manda. Segundo, eu sou colocado para ser um líder responsável. E a minha liderança tem que ser de acordo com a palavra. Olha aqui, povo do Brasil, povo de Deus, olha para cá, chama aí, chama teu pai, chama tua mãe. Não entre na jogada de um pregador, de um líder que fala por falar. O que está escrito é porque Deus quer que você siga isso. Vamos ver, Romanos. Começa com Josué 1,17. Josué 1,17. Vamos ver como é que o povo queria um líder. Vamos ver. Eita glória. Vai lá. Como é que eles queriam um líder? 1,17. Isso. Como em tudo ouvimos a Moisés. Olha aí, olha, aqui era um povo dizendo para Josué, que tinha assumido o lugar de quem? De Moisés. Olha o que é liderança à luz da Bíblia, vai. Como em tudo ouvimos a Moisés. Sim. Assim te ouviremos a ti. Olha. Então somente que o Senhor, teu Deus, seja contigo, como foi com Moisés. Pronto. Para que eu preciso de outra coisa? Agora o povo chegou e disse: olha, nós queremos o seguinte. Nós sabemos que você é novo, você está assumindo o comando. Nós não queremos que você seja como Moisés, porque Moisés era poderoso mesmo, não se levantou outro como ele. Mas uma coisa nós queremos de ti: o Deus que agiu em Moisés. Eita, oh glória. Eita, que ele esteja na tua vida. Às vezes você diz: nós queremos que o nosso pastor tenha diploma, é bom. Nós queremos que o nosso pastor tenha doutorado, é bom. Mas tem muitos que estão doutorados e estão estragando o povo. Tem muitos que têm mestrado e estão estragando o povo. E eu prego e dou aula de teologia. Eu tenho um curso aí de teologia que a gente dá. Agora o que eu digo é o seguinte: você tem que dizer: nós queremos um líder que tenha a presença de... E lá em 1 Timóteo, Paulo diz: esse líder que tem a presença de Deus é marido de uma só mulher. Não é espancador, nem bebedor, nem sem vergonha. Se zanga com a Bíblia aí agora. Se zanga tu com a Bíblia. Se zangue com a Bíblia. Não seja avarento. Tem um trabalho da igreja, ganha 15, 20 salários da igreja, ganha 20 salários de prefeitura, ganha salário não sei o que mais, aluga o carro dele para a igreja, aluga a moto dele para a igreja, bota material de construção em nome da igreja. Cuidado. Deus mata pastor egoísta. Agora se zangue com a Bíblia. Se zangue com a Bíblia. Está aí. Então preste bem atenção. Definição de pastor: pastores aproveitar. Aqui é líderes. É líder, é pastor. É quem quiser. É quem quiser. É quem quiser. Prefeito que começou do zero e de repente tem um patrimônio absurdo. Pastor que começou do zero e de repente tem um patrimônio absurdo. Essas pessoas que lideram tem que ser exemplo. Deus não te chama para ser mega empresário da fé, mega empresário de igrejas. O sustento e o salário é coisa adequada. Agora se zangue com a Bíblia, não é comigo não. Pastores aproveita, come a coalhadinha e tirar a lã. Não era pegar a lãzinha da ovelha e tirar, não. Era comprar coisas caras, roupas caras, fazendo uso do poder que Deus havia dado para eles. É por isso que Jesus disse para Pilatos: nenhum poder te seria dado se do céu não fosse. Pronto, mas Deus vai cobrar de ti.
Está aí. Pronto. Pastores aproveitadores. Vamos lá. Segue agora do versículo que nós ficamos. Eita, coisa boa. A fraca não fortaleceste. Pronto, agora 5 erros. Olha aqui. 5 erros de pastores que não prestam. De líderes que não prestam. 5 erros cometidos. 5 crimes cometidos contra um rebanho que você foi chamado para liderar. Olha, por exemplo, um professor, ele tem a vocação e ele é pago na sala de aula para quê? Diga aí vocês. Para ensinar. Ele tem que deixar o aluno fraco? Não. E aí quando aquele aluno sai da escola, que ele não sabe fazer nem o nome de uma palavra correta, o que é que vão dizer daquele professor? O professor não presta, é então fraco. Pronto. Sou eu que estou dizendo? Não. E ele está deixando o aluno como? Fraco, tirando as deficiências, se for deficiência de saúde, se for... A gente sabe desses casos. Agora, um aluno que passa, por exemplo, a vida dele no ensino, como era chamado antigamente? Lá vai, jardim de infância, hoje mudou tudo. Ensino fundamental, o ensino médio que antigamente era jardim de infância, era o primário, depois ginásio, depois o ensino médio, não era assim? Depois curso superior. Hoje, o que tem de pessoas que têm curso superior não sabe nem escrever, de quem é essa deficiência? O professor lá das séries iniciais, da base. Pronto, é desse jeito. Não é assim? E aí, como é que fica? Vocês estão entendendo? É o líder, uma pessoa que fica no poder, uma pessoa que fica na liderança e não consegue trazer avanço. Deus é contra, porque está usando indevidamente os seus bens. Isso aqui, essa palavra pastor, eu já disse, é para líder, para rei, é para profeta, é para sacerdote. O pastor na igreja, é dever dele pregar a palavra, ensinar os membros para serem membros de qualidade. Eita, meus irmãos, tem coisa. Aí é o seguinte, aí você tem aqui, o que é que acontece? Os erros que esse pastor faz. Olha o que ele faz com a ovelhinha, vai. A fraca não fortaleceste. Primeiro, lá vai. A fraca não fortaleceste. Porque tem a fraquinha, não tem? Tem. Entra na igreja, é simplesinha. Paulo diz lá em Romanos 14, é fraca, não sabe o que é fé. Aí tem pastor que se aproveita da fraqueza da ovelhinha. Um dia eu estava em Fortaleza, quando eu estudava lá, em Fortaleza, e eu ia saindo para a universidade, e aí eu ia passando e vi uma banca. Aí na banca do jornal eu peguei o jornal e estava escrito assim: membro da igreja fulana de tal, não vou citar nome com respeito à igreja, membro da igreja fulana de tal se suicida. E eu fui ler a matéria. O membro daquela igreja, o pastor tinha feito uma campanha, olha a irresponsabilidade. O pastor tinha feito uma campanha para doar ofertas, e quem doasse tantos dias, no último dia ia receber a cura. O rapaz estava com depressão, o rapaz estava doente, e ele fez a campanha. Quando foi no penúltimo dia, o dinheiro dele acabou. O dinheiro dele acabou. Ele foi no pastor e disse: pastor, olha a mente, eu quero que o senhor ore por mim, para me receber a cura, porque o dinheiro acabou, e eu não tenho para amanhã. O pastor disse: se você não tem um dinheiro para amanhã, você é amaldiçoado. E ele voltou para casa, pegou uma corda e se suicidou dentro do seu próprio apartamento. Vocês estão entendendo agora? Mentes fracas. Tem ovelhinha fraca entre nós ou não tem? Tem. Eu conheço, irmão, eu ando esse Brasil todo. Tem pessoas que, se eu disser assim: irmão, me dê bem aqui teu carro, Deus me disse que é para mim te dar, você me dá seu carro, ele me dá o carro dele. Tem ou não tem? Eu conheço essas coisas. Tem irmão na igreja, e se eu não for um líder inteligente, com temor de Deus, eu vou me aproveitar destas coisas. E eu quero dizer uma coisa: eu não quero engordar, eu não quero ficar famoso à custa de crentes que têm as mentes fracas. Eu tenho que saber o que é poder de Deus pela Bíblia. Eu tenho que saber o que é revelação de Deus pela Bíblia. Eu não posso ser um pastor irresponsável e só querer que o povo viva a emoção sem compreender as verdades de Deus. Não é assim? Você pode até achar ruim, mas essa é a verdade da palavra. Eu entrego a palavra, eu ensino a palavra. Quem quiser servir a Deus, amém. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O primeiro erro desses líderes: eles não ajudavam e as ovelhinhas ficavam, já estava fraca, vai. Primeiro, são 5 qualidades: fraca, doentes, olha, a bichinha ficava doente. Vai, o que mais? Quebradas, o que mais? Desgarradas, O que mais? Perdidas. Pronto. Deu quanto? 5.
Tá aí. Fraca, doente, quebrada, desgarrada, perdida. Vocês estão vendo o que um líder sem compromisso com Deus gera esse tipo de ovelhas? Essa ovelha que é inteligente, que é simples, que é pura, mas amanhã ela vai ser dominada. E eu vou te dar um exemplo, não é nem da Bíblia. Eu vou te dar um exemplo, é de Maquiavel, na obra O Príncipe. Maquiavel, ele falava da política do pão e do que mais? Pão, o circo, não era assim? E, não é isso? Faça festa para o povo, dê pão para o povo, coloca isso para o povo e não importa. Um líder que age assim não tem responsabilidade com o povo e nem moralidade. A verdadeira política do bem-estar são políticas públicas, é a ordem, é o crescimento, é o desenvolvimento. É isso que nós temos que entender. Assim também é um líder de Deus. Um homem de Deus não tem que dar só palco, só circo, só alegria. Ele tem que dar a verdade. Conhecereis, e a verdade o quê? Vos libertará. E aqui você pode analisar que esses pastores aproveitadores colocam o povo. Irmão, a maioria dos líderes querem deixar o povo na ignorância. Por quê? Francis Bacon dizia, saber é poder. Quanto mais eu sei, quanto mais eu entendo, mais eu domino. E se o povo não sabe, se o povo é ignorante, não é assim? Eu não vou querer. Eu vou querer que o povo continue na pobreza. Eu vou querer que o povo continue na miséria. Eu vou querer que o povo continue na desgraça. Sabe por quê? Porque eu posso comandar e mandar do jeito que eu quero. Isso. E aí eu sempre vou depender daquela pessoa. Porque eu sou escravo do sistema. É isso que Maquiavel diz. É isso, não é assim? Então, vamos fazer festa, vamos fazer um circo. Pronto, pode observar, tem cidades aqui no Maranhão que na verdade ela vive na miséria e na pobreza, mas na hora que o prefeito bota um palco, bota um show, todo mundo vai e fica feliz com aquilo ali. Já pensou se todo o povo se reunisse e disser, não prefeito, nós não queremos palco, nós queremos saúde. Onde está o posto de saúde? Onde está o hospital? Não, nós queremos, prefeito, é um hospital que pelo menos tenha na nossa cidade aqui uma ultrassom, uma tomografia. O básico para a dignidade humana. Eita Deus. Sei não. Quando não se tem, vamos lá. O que acontece, pastor Zéu? Aqui eu tenho outra mensagem para os desigrejados, vamos lá. As ovelhas se espalham. O que acontece quando não tem pastor? Se espalham. Se espalham, vai. E ficam para pasto de todas as feras do campo. Pronto, olha para cá. Todas as feras, a Babilônia, o Egito, a Pérsia, todos os grandes poderes do mundo vão dominar o povo de Deus. Eita. Vocês estão entendendo aqui a falta de uma liderança? Nunca diga, olha um lar sem um líder. Olha uma casa sem uma mãe. Olha uma empresa sem um gerente. Olha um exército sem um comandante. Pare com essa bobagem de que não precisa de líder. Agora você tem a responsabilidade de escolher o líder de verdade. Às vezes você mesmo vai atrás do líder que faça a tua gracinha, que faça teu gostinho, e tu queres aquela igreja ou aquela pessoa só porque se enquadra dentro dos teus padrões. Mas você mesmo tem que procurar um líder de verdade, que tenha compromisso com Deus. Então preste bem atenção, que quando não se tem pastor, eita irmãos, dá? O próprio Jesus disse, eu enviarei outro Consolador, né? Porque o pastor que cuida, que anima, que consola, que dá esperança. E por que essas ovelhas, elas se espalharam, pastor Luiz? Por que elas foram embora? Por que elas não quiseram ficar mais? Por que elas saíram? É claro que aqui fala dos judeus que foram dispersos, que foram oprimidos, que foram para o cativeiro, mas trazendo isso para os nossos dias, por que essas ovelhas vão embora? É pela falta de padrão da liderança, né? A autoridade da liderança que esse pastor egoísta e negligente não tem, aí a ovelha sai, porque não sente segurança em estar naquele rebanho. Bota aqui, chama aqui.
Está filmando direito? Olha para cá. Às vezes você pode falar aqui de mim, mas olhe para cá. Tem muitos pastores que ficam dizendo assim: eu amaldiçoo esse irmão que foi embora. Esse irmão que foi embora vai perder a salvação. Esse irmão que saiu da minha igreja. Agora olha para cá. Sabe por que essas ovelhas foram embora? Porque os líderes eram egoístas. Sabe por que essas ovelhas foram embora? Porque o líder era tirano. Sabe por que essas ovelhas foram embora? Porque o líder não pastoreava. O líder pisava. E ninguém, olha para cá, ninguém quer um líder que pisa, ninguém quer um líder que manda, ninguém quer um líder que exige, ninguém quer um líder que seja um tirano. O povo quer um líder que tenha exemplo de vida. O povo quer um líder que se sacrifique por eles. Tu quer se zangar? Vamos lá, 1 Pedro 5, 1-3, vamos ver se está na Bíblia esse estilo de liderança que eu estou falando. Vamos lá. Isso. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Primeiro, ele se acha maior do que todos? Não. Pedro se achava superior aos demais? Não. Ele diz: eu sou presbítero como? Como eles. Às vezes eu sou pastor, e tem esse aqui que é pastor, e eu digo assim: me respeito que eu sou maior do que tu. É claro que se eu apresentei o pastor, e Deus me colocou na posição de líder aqui, Ele me deu uma posição para que eu lidere os outros naquele momento. Mas na questão do nível, eu sou pastor como ele. Eu sou presbítero como vocês, vai. E participante da glória que se há de revelar. Isso, pode ir. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas apacentai. É para dar alimento, é para dar carinho, é para dar amor e é para dar a vida pelo rebanho. Apacentar. O que mais? Tendo cuidado dele. Cuidado dele. Não por força. Ah, é para botar força? Não. É para brigar? Não. É para obrigar? Não. Traga o dízimo que se você não trouxer, está disciplinado. É assim? Não. Não. Dízimo é gratidão. Dá se você sentir, se você tem amor, e se você tem fé, e se você tem a salvação mesmo, real, e a gratidão. É assim ou não é? Mas nenhum líder anda obrigando. A gente ensina a palavra sobre o bem da obra, da contribuição, do sustento da obra missionária, do sustento dos obreiros. Trazei para que haja mantimento. Pronto, vai lá. Mas voluntariamente, nem por torpe Como é que é para ganância. dirigir o rebanho? Voluntariamente. Não é por força, nem por violência. Nem por violência, mas voluntariamente. E o que mais? Não por torpe ganância. Por dinheiro, é? Não. Eu tenho que estar liderando ali porque eu vou ganhar dinheiro? Não. Não, vai. Mas de ânimo pronto. Sempre animado, vai. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Ah, não é para ter o quê? Domínio. Então pronto, está aí na Bíblia. E ele ainda vai dizer mais, pelo exemplo. Está bem aí. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Pronto, tá aí. Então por que o povo vai embora? E pastor Ziel, por que o povo está indo embora da minha igreja? Talvez primeiro a sua tirania, a sua ganância, o seu péssimo exemplo, o que tem de líderes que estão escandalizados. Olha para cá. Olha, queridos irmãos, sabe por que estão surgindo muitos desigrejados? Eu vou dizer para vocês, quem sabe do fenômeno histórico, e há um pensador de Portugal que diz assim: se nós não olharmos para o passado, estamos fadados a errar no presente e no futuro nós não termos nada. O passado é quem vai dizer. Se lá atrás Lutero se levantou contra os líderes que estavam em pecado, a desordem, o caos, hoje semelhantemente está acontecendo. Líderes namorando demais, largando família, largando a esposa, escândalos pastorais, escândalos na política, escândalos de dinheiro, escândalos de mulheres. A igreja, tem muitos que estão deixando a igreja, não é isso? Estão deixando, por quê? Primeiro, não tem exemplo. Segundo, não tem pasto. É pasto seco. Chega no culto, o líder que está na frente é só conversando história, é só falando de política, é só falando não sei de quê, e a igreja não tem pasto do céu. Fica onde tem pasto. E se é pasto verde, porque às vezes o pasto é seco, às vezes a comida é de micro-ondas, às vezes a comida é mal feita, é requentada. Às vezes tem obreiro que só está dando miojo. E miojo vem fora de validade. Só dá miojo. Quem é que vai? Aí estão deixando. Pronto. Então nessa primeira parte, o Senhor, ele vai a penalizar, julgar os pastores egoístas e
e negligentes. Está aí do verso 1 a 10. Agora, quando nós vamos para o versículo 11 a 16, as ovelhinhas estão quebradas, as ovelhinhas estão acabadas, as ovelhinhas estão humilhadas. Aí o Senhor Deus entra em cena e diz assim: mas eu sou o pastor de vocês. Vai lá, leia aí. Eita, começa aí do 11, do 11. Porque assim diz o Senhor Jeová: Sim. Eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Eita. Deus está dizendo: eu vou ser o pastor de vocês. Oh, glória. Já que esses pastores infiéis, esses líderes infiéis, que não tiveram compromisso, que não tiveram zelo com vocês, eu mesmo vou procurar vocês, e eu vou ser o pastor de vocês. E quando Deus vem como um pastor nosso, Ele vai fazer o que conosco? Vamos bem forte aí. Ele vai fazer o que? Procurar as suas ovelhas. Vai fazer o que? Colocar elas de volta na terra. Vai fazer o que? Dar bois. O Senhor é o meu e nada. Deitar-me-ás em paz e me leva às águas. Refrigera a minha. Ainda que eu ande pela vereda, pela sombra da morte, não temerei, porque tu estás, a tua vara e o teu cajado. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça. É assim que Deus faz. Deus vai colocar você na casa dele. Tu serás o hóspede dele. Ele vai te dar o óleo da esperança. Ele vai te dar o pasto e a água tranquilas. Eita, rapaz. E ele diz assim: eu serei o pastor delas. Irmãos, aqui é o seguinte: lá em cima os pastores foram infiéis, lá em cima os pastores não prestaram, lá em cima os líderes acabaram com a herança de Deus, lá em cima eles eram egoístas, lá em cima eram prepotentes, mas agora Deus diz: eu vou ser o pastor de vocês. Olha aqui, ó, sobre o rebanho: ovelhas, natureza, rebanho, pastores. Nós já explicamos tudo isso aqui dentro desse ponto. O Senhor protege as suas. Vamos ver aí. Aí você pode agora ler do versículo 17. Vamos lá. O Senhor protege as suas ovelhas. Ovelha, vai. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. O Senhor protege as suas ovelhas. Olha para cá, olha para cá. Está filmando direito? Ovelhas têm, se ela não tivesse defeito, que a ovelha tem as suas qualidades, é um animalzinho dócil, não é assim? Mas ela também pode com as outras, de vez em quando, ter briga. E se lembre que o rei de Israel era uma ovelha também. Ele era pastor, mas ao mesmo tempo era ovelha do supremo pastor. E aqui você observa que Ezequiel está fazendo uma divisão de classe. Ele está falando das ovelhinhas fracas, mas ele está falando no meio das ovelhas tinha quem? Tinha os bodes. Ele é assim? E ele está dizendo que entre elas, uma chifrava a outra. Tem ovelha, olha, porque tem irmão que só fala de pastor. Agora lá vai. Nós falamos dos pastores infiéis, sim ou não? Falamos dos pastores que não dão pasto para a igreja, sim ou não? Falamos dos pastores que não são verdadeiros, sim ou não? Agora olha para cá, bota bem aqui. Também tem ovelha ruim. Tem ovelha na igreja que não vale nada. Tem crente na igreja, eu vou dizer logo a verdade para vocês. O pastor visita ele, não é assim? Eu estou dizendo com experiência minha aqui na igreja. Experiência minha. Visita a igreja, visito ele, vai na casa dele, fala com ele, fala com a esposa, dá assistência, faz tudo, dá cargo, dá trabalho, pasto todo dia. Quando dá fé, ele diz: eu não quero mais ir para a igreja, não. E o que está acontecendo, irmão? Não é nada não, mas eu quero sair. Ou seja, se tem pasto, se tem água cristalina, se tem tudo, por que ela quer sair? É porque tem ovelha que ela é o seguinte: ela não quer servir a Deus. Tem ovelha que quer grandeza na igreja. Assim como o rei quer ser grande, também tem um bocado de ovelhinha que quer ser grande. O que tem de ovelhinha por aí, que só quer abrir igreja, que só quer andar atrás de profecia, que só quer andar atrás de ser grande. Hoje o que tem de prédiozinho aberto é de ovelha que acha que também tem que ser rei. É assim ou não é? Então tem pastor que não presta, tem ou não tem? Mas tem ovelha que não vale nada. Você está dando pasto bom e ela quer comida que não presta. Você está dando água cristalina, mas ela quer água suja. E aí pronto. E aí eu vou dar um conselho aqui. Querido pastor,
continue com a sua sinceridade, fazendo a obra de Deus. Se ela sair, procure saber, visite, não é assim? Mas problema dela. E tem ovelha boa e tem ovelha, vê aí o 17 para elas aí. 17. Eita, rapaz. Eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Isso. Está vendo? Aí ele está destacando a maldade cruel dessas classes superiores. Aí você tem as ovelhas fracas, não é isso? E você tem os líderes carneiros e os bodes que estavam no meio. Então, tem ovelha boa, mas tem ovelha que não tem. É por isso que tem hora que tem que precisa do cajado. Sim ou não? A tua vara e o teu cajado. A ovelha precisa de cajado. Porque tem ovelha ruim, mas tem ovelha que vira bode. Bode. Ninguém controla. Ninguém controla. Uma vez eu comprei uma terra, e eu criava bode. E aí eu fiquei muito feliz, porque quando eu comprei a terra, tinha uns 200 e tanto bode. E aí quando deu fé, um dia o vaqueiro chegou lá em casa e disse assim: pastor, mataram 30 bodes seu. Eu disse: rapaz, não me diga isso. Porque entrou para a terra do vizinho. Eu disse: mas eu botei 9 pernas lá. Ele disse: o senhor não sabe. O bode chega pertinho do arame, um fica parado, o outro sobe, e eles vão pulando. Eu disse: vixe, bode é assim? É desse jeito. Então tem um crente bode, que ele também está no meio das ovelhas e fica dando chifrada nas ovelhas. Tem muita ovelha que virou o quê? Bode. Não é assim? Rapaz, é negócio lindo aí a Bíblia. Aí o que acontece? Aí Deus está dizendo aqui, olha, o Senhor protege as ovelhas, mas Ele sabe que no rebanho tem as ovelhas e tem os... E você quer ver? Lê Mateus aí, Mateus 25. Vamos ver aí, o Senhor Jesus falou disso aí, né? É lá pelo 25. 25, vê aí pelo 23. Achou aí? Não. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai falar dessas ovelhas. É que ele vai fazer, ele vai fazer a separação entre os bodes e as ovelhas. 32. Não é isso? Vai. 32. E todas as nações serão reunidas diante dele. Sim. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Pronto. Então ele vai fazer a separação. E o mais interessante aqui é que você tem um problema no livro de Ezequiel, que ele vai ser falado em Isaías, porque até aquele momento não tinha nada escatológico falando do Messias profético messiânico. Aí o Ezequiel, ele fala que Davi vai reinar. Muito cuidado com isso, porque tem gente que diz que Davi vai ressuscitar e vai ser um corregente com Cristo Jesus. Eu particularmente, e mais de 10 comentários que já li, eles dizem claramente que aqui é alguém que Deus vai colocar como corregente da descendência de Davi, que na verdade ele vai ter o caráter, a mesma qualidade do reinado de Davi, mas que não é Davi. O perfil. Então, por isso que eu coloquei aqui, essa profecia de tempos melhores, o maior pastor está apontando para quem? Para Cristo. Por isso que lá em João 10, não é isso? 14 a 18, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Toda a profecia de Isaías e de Ezequiel prefiguram e apontam para a figura de quem? De Cristo Jesus, que ele é o supremo pastor. Então, quem vai nos pastorear no futuro, no reino messiânico e eternamente, que vai nos dar qualidade de vida? Quem é? Porque só Jesus é o pastor perfeito que não. Você pode ter um pastor que ora, você pode ter um pastor que tenha doutorado, você pode ter um pastor que tenha coração de pastor, mas ele é falho, sim ou não? Ele é falho. Agora o supremo pastor, quem é? É Jesus Cristo. Então Deus estava dizendo: esses pastores, reis, líderes, profetas, sacerdotes falharam. Eu vou reunir vocês, mas eu vou levantar um pastor na qualidade de Davi, que era um servo conforme o coração de Deus, que ele vai pastorear vocês. E aí vem por último a aliança divina de paz. O que Deus vai fazer? Vamos lá, pastor. Só do verso 25 em diante. Vai lá. E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra. Sim. E habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. Pronto, tá bom. Deus vai fazer o seguinte: vai remover o que é danoso, vai prover chuvas de bênção e vai dar produtividade à terra. Isso aqui é escatológico.
Deus ainda vai fazer isso com a nação de Israel, que está aqui, ó, sobre o bom pastor, que aponta para Jesus Cristo. O Senhor é contra os maus pastores, Jesus é o bom, o pastor cristão, que está dentro da visão de Cristo. Vamos aqui, a figura do pastor, a divisão dos discursos, já falei, uma metáfora. Ezequiel é o livro que usa muita metáfora. A metáfora, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. O Anoá tem vontade de ferro. O que eu quero dizer com isso? Pronto, ele tem uma vontade forte, é só isso. Metáfora é só isso. É você pegar uma palavra, uma ideia que está relacionada com aquele objeto, semelhantemente, para dar uma verdade de modo mais objetivo. É isso que é metáfora. O pastor que será levantado. Quem é o pastor do futuro? Pronto. Ai dos pastores, você tem a interjeição aí, ai dos pastores egoístas, ai dos pastores que matam as ovelhas, deixa... Irmão, tem gente que deixa doente. Eu conheço pessoas que estão afastadas da igreja, que os pastores feriram tanto elas, com palavras grosseiras. Às vezes, irmã, a gente diz assim, não sai da igreja, não sai, eu não sou contra, você tem que ficar porque Jesus é quem lhe abençoa. Agora é pesado. Tem irmão que tem líder que acaba com o irmão. Eita, rapaz. Eu conheci um que tomava dinheiro emprestado e não pagava o irmão. Aí o irmão, pastor, eu preciso do meu dinheiro. Olha, irmão, você está cobrando um homem de Deus, olha a mão de Deus. Fora os outros, pastor que ele não tem sinceridade, namora com a esposa do dirigente, do diácono. Esse homem fica acabado ou não fica? Eu tenho que dizer a verdade de Deus. Aqui, e meu coração está, e minha língua está coçando para dizer tantas coisas, mas eu vou me segurar hoje. Me segura, Espírito Santo. Porque, eu vou dizer, tem coisa demais. Tem coisa demais, coisa demais, coisa demais. Uma pessoa dessa, irmão, para ela ser crente, de verdade, só Deus mesmo na causa, não é assim? Que confia, que está ali. Eu conheço deles que a casa era aberta para o líder, ele fazia tudo, de repente trai essa confiança. Ai de você, olha para cá, ai de você, que Deus te dá uma posição para você honrar ela, para você cuidar dela, para você zelar por ela, e você não cuida da posição que Deus te dá. Ai de você. E olha para cá, não venha com esse joguinho dizendo, todo mundo é falho, todo mundo é fraco, até eu que estou aqui pregando, eu também tenho que ter cuidado. Vamos ver rapidinho, 1 Coríntios 9, 27, só para vocês terem uma ideia, porque tem irmão que fica com essa palavrinha, cuidado, você é humano, pode cair, e é verdade, só que Deus já está também dizendo para mim que estou pregando aqui todo dia, eu prego para vocês e prego para mim, não é assim? Porque tem irmão que anda com isso, vai. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. Eu reduzo a servidão para o quê? Para que pregando aos outros... Para que eu pregando aos outros... Diga. Eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. É o que eu estou dizendo aqui, olha para cá. O que eu estou pregando é a verdade. E Jesus lá em Mateus 23, ele diz, façam o que eles mandam fazer, mas não façam o que eles fazem, porque é pecado. Eu estou ensinando a verdade. Fulano de tal que era um líder ensinou a verdade, mas se ele caiu, você fica com a verdade e larga ele de mão. É assim. Agora eu também tenho que ter exemplo de vida aqui pregando a palavra, sim ou não? Eu tenho que ter exemplo de vida. Agora, se não for para me pregar isso, e nem o líder para pregar, quem é que vai pregar? Então aqui, ai dos pastores que fazem o quê? Vivem explorando as ovelhas. Pastores e ovelhas em Ezequiel, já expliquei. Eram líderes e também sacerdote, profeta. O livro de metáforas, já falei, rei como pastores. Os reis naquela época, eles figuravam como pastores. A má conduta dos pastores com as... pisar bichinha, quebra as bichinha, humilha as bichinha, eita, se aproveita das bichinhas, come a coalhada delas. O Davi, é 2 Samuel 12, né, quando Natan, lá do 11 em diante, Natan disse, olha, Davi, é porque chegou uma pessoa, usando a metáfora, chegou uma pessoa na casa do pobre, só tinha uma ovelhinha que ele cuidava, a bichinha velha ele criava, era a felicidade, era a ovelha, e veio um rico, e visitar outro, e quando chegou lá ele mandou pegar a ovelhinha, matou, fez um churrasco. Aí Davi zangou, não foi assim? Davi se colerizou, zangou e disse, quem é que eu quero matar? Aí disse, é tu, rei. Eita, és tu pegou a ovelhinha, tu era tão grande, Deus te deu tanto, o que tu queria com a ovelhinha de Uzias? Tu matou ele. É pesado, pesado. É pesado. Sei não. É pesado.
Quando os pastores falham, o que acontece com as ovelhas? Dispersam. E o que mais? Jesus disse assim: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Olha, quando um pastor peca, tem muita dispersão. Quando um pastor peca na igreja, tem muita fraqueza nos membros. Quando ele comete um escândalo, o que acontece? Uma preocupação divina. Mas Deus que está no céu, Ele diz: eu sou contra os pastores infiéis. Deus está olhando. Pode ter infiel, pode usar de coisas ruins, mas amanhã Deus vai matar ele. Cuidado divino. Deus, Ele tem tanto cuidado do rebanho, que Ele não deixa faltar para com o rebanho. Não deixa faltar, porque Ele é. Pronto, Deus está no cuidado de tudo. O que faz um verdadeiro pastor, aleluia. O verdadeiro pastor, meus irmãos, ele não pisa a lama para que a água fique suja. Um verdadeiro pastor não bota a ovelha para comer pasto seco. Um verdadeiro pastor leva as ovelhas a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Ele quer refrigerar a ovelha. É por isso que o Salmo 23, João 10, 11, eu sou o bom e eu dou a vida. E aí nós vamos finalizar. A ovelha também dá problema, está bem aí? Está aí, você pode observar que também dá. Porque não é só pastor não, tu também está me escutando, às vezes tu é ruim. Tem irmão que quer falar de pastor, mas tem pastor ruim, mas também tem ovelha. Pronto, assim como tem pastor bom, tem ovelha boa. É assim, promessa de restauração que nós já explicamos. Medite nisso, que Deus te abençoe, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.